estudiantes! ¿Cómo están? ¿Tranquilos? Bienvenidos a más una clase con la maestra Andressa. Chicos, a la última clase, nosotros estábamos haciendo um repasso, uma revisão. E aí, na aula de hoje, a maestra quer dar sequência nessa revisão, tá? Ela quer terminar essa revisão com vocês e também já quer reforçar mais uma parte do estudo. Tranquilos? Listos para começarmos? A ver, então. ¿Se acuerdan que ya habíamos leído ese texto, Los Nuevos Amigos? Perfecto. Entonces, leemos, practicamos la conversación. Alguns alunos se propusieron a ler. Então, alguns alunos quiseram ler, a maestra deixou, a gente verificou pronunciação. E aí, nós temos que ver, corrigir os exercícios que foram de interpretação com relação ao texto Los Nuevos Amigos. Então, vamos pegar aí o caderninho de espanhol e vamos fazer essa correção. Verifica se as respostas de vocês estão exatamente como a maestra colocou aqui. Tranquilos? Olha lá. Sobre o texto Los Nuevos Amigos. ¿Qué le dice Miguel a Verónica? Mucho gusto. Me llamo Miguel. Te presento a Carlos. Perfecto. 2. ¿Qué contesta Verônica? Encantada. Então, olha a resposta da Verônica ali. Número 3. ¿De dónde son Verônica, Miguel y Carlos? Verônica es de Brasil. Es brasileña. Carlos es de Bolivia. Es boliviano. E Miguel é da Espanha, é espanhol. Faltou uma letra R aqui no nome do Carlos. Arruma para a maestra. Tranquilos? 4. Como se apresenta o professor? Sou o professor Benito e dou clases de dibujo. Perfeito. Lo hicieron muy bien. Espero que sí. Qualquer coisa, se não há acompanhado a correção, basta pausar o vídeo para fazer. Então, se você não conseguiu acompanhar a minha leitura, é só pausar o vídeo e verificar aí se a sua resposta ficou igual à minha. Tranquilo, amado? Lembrando que essas respostas haviam que sacá-las do texto, então vocês tinham que retirar a resposta do texto, tá? Seguindo. A sequência queria que retirassem respostas sobre o texto de onde eres. Então, o texto que está as apresentações das personalidades do mundo hispânico. Então, vocês tinham que voltar lá nessa folhinha aqui, ó. Um momento. E nessa de cá. Vocês tinham que voltar nessa folhinha. Observar aí as personalidades do mundo hispânico, do mundo hispanohablante, para responder as perguntas que estão lá no texto. As perguntas eram referente a Rigoberta, al Chucho e a las hermanas Paloma e Pirucci. Tranquilos? Vamos a ver o que está perguntando mais abaixo. Acá. Opa! Isso. Primeira pergunta. De onde são Rigoberta Menchú e Chucho Valdés? Olha a resposta. Rigoberta Menchú é de Guatemala, é guatemalteca. E Chucho Valdés é de Cuba, é cubano. Perfeito? 2. Como se apresenta o futebolista? Também ele estava perguntando sobre Diego Forlán. Mi nombre es Diego Forlán. Soy un futbolista uruguayo. 3.
Como se apresentam as bailadoras e cantautoras? Somos Paloma y Piruchi, las hijas del sol. Somos bailadoras e cantautoras equatoguineanas ou guineo-equatorianas. Então, essas era a maneira adequada de vocês reescrever aí a resposta sobre esse texto de onde eres. Mesma coisa, pausa o vídeo para você poder verificar se a sua resposta está certinha. Tranquilos? E aí, observando essas respostas, quando a gente voltou lá no texto, a gente viu que cada um escolheu uma maneira de se apresentar em espanhol, não é isso? Então, olha lá. Vamos observar a resposta do Diego Forlán. Como se apresenta ele futebolista? Mi nombre es Diego Forlán. Soy un futbolista uruguayo. Na hora de apresentar, alguns disseram eu sou, outros mi nombre es. Incluso en el texto, los nuevos amigos, os personagens são utilizados maneiras diferentes de se apresentar em espanhol. Por exemplo, eu sou Andressa, sou professora, vivo em Andradas e dou classes de espanhol. A ver, algumas possibilidades e maneiras diferentes. E para ser isso, as pessoas têm que utilizar palavras específicas, que são chamadas de verbos. Olha aqui, ó, uma delas. Soy, es, somos. Essas palavras são verbos. Verbos exprimem ações, exprimem estado e fenômenos da natureza. Igual que em português, tenho certeza que já han aprendido um pouco sobre isso. Então, eu acredito que vocês já tenham visto isso em português. E os verbos que mais apareceram, tanto no texto Los Nuevos Amigos, quanto também no texto de Donde Eres, apareceram principalmente os verbos llamar, ser e viver. E eu coloquei aqui esses verbos para que vocês possam observar a conjugação deles. Então, verbos são palavras que podem ser conjugadas. Conjugadas, maestra? Como assim? Elas vão ficar de uma maneira, então cada verbo, para cada pessoa do discurso, ele vai ficar de uma maneira. Então, primeiramente, vamos ver o yo. Yo significa eu. Então, o yo é a primeira pessoa do discurso. Tu significa você. Ele é a segunda pessoa do discurso. Ele, ela e os te fazem parte da terceira pessoa do discurso. Isso que a maestra está falando para vocês são os pronomes pessoais do português e no espanhol são chamados de pronombres personales ou pronombres sujetos. Então, ó, o ele significa ele, o ela significa ela e os te no Brasil não tem, significa senhor e senhora. Eu, tu, ele, ela e os te fazem parte das pessoas que estão no singular. Então, elas nomeiam, elas substituem as pessoas ou objetos no singular. Fazem referência a uma coisa só. Porque essas palavrinhas, os pronombres sujetos, servem para substituir uma coisa ou uma pessoa. Por exemplo, se eu digo assim, ó, no português. Sabe a maestra Andressa? A maestra Andressa, ela é professora de espanhol. A maestra Andressa trabalha em Andradas, a maestra Andressa trabalha em São Sebastião da Grama, a maestra Andressa trabalha em Vargem Grande do Sul. Quantas vezes eu fiquei falando, maestra Andressa? Não tem necessidade disso. Eu poderia falar apenas assim,
Sabe, a maestra Andressa trabalha em Andradas, ela trabalha em Vargem Grande do Sul, ela trabalha em São Sebastião da Grama. Então, toda vez que eu utilizei ela, esse pronome, eu substituí todo um termo que eu estava repetindo lá no início, não é isso? Então, para isso que a gente conhece e deve aprender os pronomes surretos, porque eles nos ajudam a substituir informações e evitar repetições quando a gente está conversando, quando a gente está escrevendo também. E aí a gente também tem que aprender esses pronomes no espanhol, tá? Então, só para a gente memorizar. Yo, primeira persona. Tu, segunda persona. Él, ella y usted hacen parte de la tercera persona del singular. Nossa, maestra, mas e esse vós? Bom, esse vós, ele equivale à segunda persona e é utilizado somente na Argentina. Eu coloquei aqui só para que vocês entendam que existe uma variante, uma variação disso tudo que acontece lá na Argentina, mas é só na Argentina, tá bom? Nos outros países que falam espanhol, não utiliza o vós. Apenas a Argentina que tem esse pronome e uma conjugação específica para ele, tá? Vamos ver agora as pessoas do plural. Plural de quem? Plural de yo, plural de tu e assim por delante. O plural de yo é nosotros e também pode ser nosotras. O plural de tu é vosotros e também pode ser vosotras. O plural de él é ellos, o plural de ella, ellas. E o plural de usted é ustedes. Tranquilos? Muito bem. E aí, a gente tem então essas palavrinhas que a maestra falou que são chamadas de verbos. Esses verbos, essas palavras, eles são conjugados diferentemente para cada pronome surreto. Então, vamos ver o verbo ser, que foi o verbo que mais apareceu nos textos que a gente leu. Fica yo soy, tú eres, él, ella y usted es, nosotros y nosotras somos, vosotros y vosotras sois, ellos, ellas e ustedes são. Nossa, mas eu tenho que memorizar tudo isso devagarzinho. Vocês vão internalizando e vão guardando essa informação. O verbo ser, ele é um verbo irregular. Ele é um verbo terminado em er, tá? Então, ele é um verbo terminado em er, ou seja, verbos de segunda conjugação são os verbos que terminam em er. E ele é irregular. Isso quer dizer que ele não tem uma terminação específica ou que pode ter alguma mudança na sua raiz. Mas não precisa preocupar com isso agora não, só preocupa em tentar memorizar que para yo fica soy, que para nós outros fica somos, e que para ele, ela e usted fica es, tá? Então, por exemplo, lá no texto de Donde Eres, apareceu algumas vezes essas informações, né? Vamos voltar lá para vocês verem o que a maestra está mostrando. Calma que tá meio devagar. Então, ó, vamos lá. Olha aqui só para vocês verem, né? O Rafael Nadal, não sei se vai estar cortando aí para vocês, mas ele tá falando soy espanhol. Olha lá, as irmãs Paloma e Piruti. Somos Paloma e Piruti. Somos bailadoras. Olha a Shakira. Soy una cantante colombiana. Então, o verbo ser, a gente usa ele para dizer de onde a gente é, para dizer a nossa profissão. Sou cantante, sou maestra, sou de Andradas, né? E aí também apareceu, por exemplo, outros verbos aqui. Então, apareceu, por exemplo, ó, aqui nessa escritora, apareceu assim, ó, me llamo Isabel Allende.
Ela poderia ter utilizado igual o Diego Forlan. Mi nombre es Diego Forlan. Mas ela utilizou me llamo Isabel Allende. Por quê? Existem algumas possibilidades da gente fazer essa apresentação em espanhol. Então, outro verbo que eu quero mostrar para vocês é o verbo llamar-se. Tranquilos até cá? O verbo llamar-se, na verdade, ele indica a primeira maneira que a gente utiliza ele, que é uma maneira reflexiva. No próximo vídeo, a maestra vai continuar explicando sobre isso. Vamos fazer uma pausa para que o vídeo não se ponga muito lejos, muito grande. E a gente já vai para o próximo vídeo, tá? Só um momento.